Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Eu gostaria de pedir à amada Igreja que abrisse a palavra de Deus em Gênesis 32, de 22 a 32. Gênesis 32, de 22 a 32. Eu gostaria que essa leitura fosse feita pela nossa pastora Nayuf e a oração pelo nosso pastor. Amém? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava ele com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Te bendizemos, Deus vivo, pelo momento maravilhoso da tua reunião, da tua congregação conosco. O Senhor que nos dirige, que nos comanda, a ti a honra, a glória, por termos nesta noite em congregação, Pai, reunidos, desenvolvidos 5 minutos de oração. Tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora, Pai, capacita-nos para que ouçamos com atenção a tua serva, presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Sê com ela e que sua palavra, Pai, colocada no coração dela, nos transborde e que possamos trazê-la no coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, aqui nós temos uma história que todos nós conhecemos, a história de Jacó. E a história de Jacó, ela é muito interessante, né? A decisão pela conversão, né, pela transformação de nossas vidas e, consequentemente, pela salvação das nossas almas, ela é individual. Cada um tem que tomar essa decisão diante do Senhor. E a palavra do Senhor fala que se nós confessarmos a Jesus como único e verdadeiro Salvador e pedir perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoa, né, e nos dá uma nova vida. Mas é uma decisão e uma atitude que cada um tem que ter. E eu observando a história de Jacó, é interessante porque Jacó, ele é pai das 12 tribos de Israel. Ele é neto de Abraão, ele é filho de Isaac, ele é neto de crente, ele é filho de crente, mas ele ainda não era crente. Como o nosso pastor uma vez falou aqui, filho de pastor não é pastorzinho. Às vezes as pessoas, elas querem criar aquela imagem, né, em cima de nós, que somos servos de Deus, então filho também tem que ser. Ainda não entendeu. Pensar com a sua boca e com o seu próprio coração. É uma experiência que cada um tem que viver. E Jacó me chamou muita atenção porque ele viveu essas experiências, né?
Ele viveu em meio a uma família que ouviu falar de Deus, ouviu falar dos feitos de Deus, ouviu falar das manifestações de Deus, havia temor no coração dele, mas ele ainda não tinha vivido essa experiência. Ele ainda não tinha confessado. É tanto que né, no narrar da história é Deus de Abraão e Deus de Isaac. Ele ainda não era o Deus de Jacó. Então ele era conhecido por Jacó, mas Jacó ainda não tinha feito dele o seu Deus. E a história dele começa aqui em Gênesis 25. Né? Ele era irmão gêmeo de Esaú. Jacó, né, que significa suplantador, alguém que queria sempre ganhar vantagem sobre alguém ou sobre alguma situação. E a história dele já começa com um milagre. Sua mãe era estéril e o seu pai orou para que ela concebesse e tivesse filhos. E ela engravidou de gêmeos, que foram Esaú e Jacó. Então, essa história, a gente poderia dizer, a história de milagre inicial da vida dele, já poderia ser algo forte para que ele dissesse, desde cedo, eu quero esse Deus, porque ele me trouxe a vida. Mas não aconteceu isso. Né? A palavra nos descreve que Deus falou para Rebeca, no início, que haviam 2 nações no ventre dela, já apontando para o futuro, já dizendo que Esaú era o filho mais velho, Jacó, ele ia como filho mais novo, mas que ele ia prevalecer sobre o filho mais velho. Isso, Deus falando, já era a onisciência do Senhor, apontando um futuro. Né? O Senhor, ele já conhecia, ele já nos conhece antes, né? Da gravidez das nossas mães, ele já nos conhecia. E ele já conhecia o coração de Esaú, ele já conhecia o coração de Jacó. E ele sabia que ali, naquele coração de Jacó, mesmo com toda ignorância no sentido de falta de entendimento, havia temor no coração dele. Bem diferente do irmão dele. E a palavra de Deus fala também no versículo 25, a gente vai andar um pouquinho na história dele para poder entender. E eu preciso resumir. Que Esaú era cabeludo, né? E Jacó, ele era um caçador. Ele era excelente caçador, Esaú era um perito caçador, perdão. Esaú era um perito caçador. O pai dele gostava muito da comida que ele preparava, porque ele caçava e preparava uma comida muito boa. E Jacó, ele era muito pacato, ele era muito caseiro. Mas isso não significava que ele não tinha visão daquilo que ele queria. Então, em um determinado momento da vida deles, já grandes, né? Aqui no versículo 27 ele fala assim, cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava a Jacó. Isso também gera um conflito muito grande, mas não é o momento. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó. Jacó já de olho no direito de primogenitura e se aproveitando dessa situação, ele disse para Esaú, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Irmãos, o direito de primogenitura era algo muito sério. O filho mais velho, ele tinha não só responsabilidades, mas ele também tinha direito em porção dobrada da herança. Ele tinha privilégios que os outros não tinham. E era algo que foi dado pelo próprio Deus. E aqui no final dessa passagem, no versículo 34, ele fala que Esaú comeu e bebeu, e assim desprezou o seu direito de primogenitura. Era um direito que era dele.
E ele desprezou aquilo que Deus tinha dado a ele. E aí me veio uma pergunta, né? O que que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Como nós temos tratado aquilo que Deus nos deu? Esaú aqui ele diz: estou esmorecido, estou a ponto de morrer. Claro que um exagero da parte dele, daquele momento que ele estava passando, que ele poderia ter corrido, ter feito uma comida lá rápida para ele, sei lá. Mas ele resolveu desprezar aquilo que Deus tinha dado para ele em troca de uma coisa passageira. Em Hebreus 12:16, ele fala assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele chama Esaú de profano, de herege, de descrente, de mundano. E nessa passagem, você já vê o caráter de Esaú. Você já vê aí o que o Senhor está falando, né, do caráter dele. Em Malaquias 1, de 1 a 2, a palavra de Deus fala que Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú. Ele escolheu Jacó. Ele nos escolheu. Ele escolheu a todos para um determinado fim. Não que seja uma vez salvo, sempre salvo. Não é nada disso. Deus fez tudo por todos, mas não violentando o livre-arbítrio de nenhum homem, de querer decidir se ele quer ou não, se ele aceita ou não o propósito, a proposta que Deus tem para nós. E na sua onisciência ele já sabia quem era quem, o que ia resultar de cada um. E ele fala que ele se aborreceu de Esaú, porque o coração de Esaú para Deus era desprezível. Ele desprezou aquilo que Deus tinha para ele. Ele fez pouco do que o Senhor tinha para ele. Em Gênesis 27, Isaac, já avançado em idade, não enxergando mais, chama Esaú para lhe abençoar por ser o primogênito. Era um direito dele de ser abençoado pelo pai. Só que esse direito ele mesmo já havia desprezado. Isaac então pede para Esaú, naquele momento, ele já não estava enxergando mais, já estava avançado em idade, e ele pede para Esaú preparar uma comida para ele, que ele gostava. E ele fala assim, no capítulo 27, tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, saia ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e faze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca, aqui gostava mais de Jacó, né? Estava escutando a conversa, correu, foi lá com Jacó. Vem cá. Corre, vai lá com teu pai, pega um cabritinho, traz para mim, eu vou preparar uma comida bem saborosa que ele gosta. Vai lá com teu pai para ele te abençoar. E ele, no primeiro momento, ainda diz: não, mãe, eu não quero maldição para minha vida, isso está errado. E ela insiste para que ele alcance essa bênção. E ele vai e faz, né? Chega para o pai dele, e o pai dele pergunta assim: quem és tu, né? E ele diz: eu sou Esaú. Aí ele: então, mas a voz é de Jacó. Mas te aproxima, deixa eu tocar em ti. E aí ela pegou a pele do cabrito lá que ela matou para fazer comida dele, colocou na mão dele e ele pegou. Porque Esaú era muito cabeludo, né? E ele ali proferiu a bênção sobre a vida dele. E ele falou assim: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto.
Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem a ti. É interessante, irmãos, que aqui apenas firma-se ainda mais o que Deus já tinha falado no início, na gravidez da mãe. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. E Jacó ali recebeu essa bênção, né? Ele foi usurpador, né? Ele tomou a frente do irmão e recebeu a bênção do pai. Ele enganou o pai. Ele mentiu para o pai. Quantas pessoas foi uma verdadeira desonra com o pai dele. Mas quantos hoje, jovens, não se preocupam em desonrar os seus pais? Irmãos, isso é muito. Nós tivemos uma palavra aqui até com o presbítero Luciano falando sobre a autoridade de nós, pais, sobre a vida dos nossos filhos. E como é importante a bênção que é dada sobre a vida deles. É algo muito profundo, é algo muito sério. É uma autoridade que nos foi dada por Deus. Por isso é muito importante que nós saibamos exatamente que palavras proferir para os nossos filhos. Porque aquilo vai resultar sobre a vida deles. Isso resultou sobre a vida de Jacó também. Ele foi abençoado. Mas ele enganou. Ele não levou em consideração aquele versículo que diz: honra o teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Isso foi uma desonra. Ele mentiu. E ele ainda incluiu o nome de Deus, né? Porque ele falou assim: mas tu chegaste tão rápido. Como é que tu saiu para caçar e chegou tão rápido? Ele: não, Deus viu, né, que eu estava atrás de uma caça, enviou essa caça e eu preparei logo e trouxe para ti. A situação de Jacó ficava bem complicada. Mas isso não significava que Deus não pudesse mudar a história dele. Isso não significava que não houvesse no coração dele, em algum momento, o despertar e o arrependimento divino, para que o Senhor escrevesse uma nova história. Uma nova história para ele e lhe desse um novo nome. E aqui, Esaú chegou logo depois, o pai dele comeu, Esaú chegou logo depois, Esaú ficou irado. E disse que iria pegar o irmão e ia matar o irmão. A mãe dele ouviu, foi lá com ele e disse: te manda daqui. Estou resumindo, né, irmãos? Te manda daqui porque eu não posso perder meus filhos para ver a besteira que ela fez, né? Irmãos, quando Deus quer abençoar, quando Ele quer mudar uma história, quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. Nós, como pais, não podemos intervir no agir de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Deus não precisa de mãozinha. Deus não precisa de ajuda. Ele vai fazer do jeito dele. E pode acontecer que tenha que ser da forma como foi com Jacó. Uma dor, uma marca, para que ele não esquecesse do momento mais glorioso da vida dele, que foi o momento da conversão dele. E não sobrou nenhuma bênção para Esaú, né? E o pai dele falou assim: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo da tua cerviz. E ele passou a odiar Jacó. Mas veja bem que o princípio foi dele mesmo, porque ele desprezou no seu coração aquilo que Deus tinha para ele. A gente não pode nunca desprezar aquilo que Deus tem para nós. Ele vai ter sempre o melhor. Existe um caminho a ser trilhado. Existem aprendizados para nossas vidas. Existem vales, existem desertos, existem montes. Mas ele vai ter sempre o melhor para nós. E Jacó foge. Ele, com medo do irmão, também assustado com tudo que aconteceu em relação ao pai, conscientemente ele sabia de tudo que ele tinha feito, e ele fugiu. E ali, Isaac o despediu, disse para ele ir para Padã Arã, na casa de Labão, para procurar uma filha de Labão, porque ele casasse, porque Labão era tio dele, né, por parte de mãe, era tio dele. E, mais uma vez, Esaú
ele deixa claro a sua rebeldia. Porque quando ele ouviu que Jacó ia buscar alguém do meio familiar, que era o correto, ele foi buscar das filhas de Canaã, que não era para ele ter feito isso. Então ele foi um filho que entristeceu seus pais, foi um filho rebelde, a rebeldia dele não era só lá no início, mas foi no decorrer trazendo essa tristeza ao coração dos seus pais, e daí a gente vê que o Senhor, ele sonda mentes e corações. Por isso que no início ele já tinha dito que a bênção, já tinha proferido a bênção para Jacó, porque Esaú era uma pessoa de coração duro, ele era rebelde. Até que quando ele foge para ir para Padã-Arã, ele dorme, né, em um determinado local, e ele tem um sonho, uma visão de uma escada. E aqui no versículo 10 do capítulo 28, ele fala assim: partiu Jacó de Berseba e saiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ele mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Não falou que era o Deus dele. Porque quem tinha que admitir que Deus era o Deus dele era ele. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. O próprio Deus, ele ouvindo o próprio Deus falando com ele. Os anjos estavam ali em movimentação, aquilo ali representava a presença de Deus durante todos os seus anos, como ele fala lá na frente para José, lá no Egito, os anos de peregrinação dele aqui, reconhecendo que ele não fazia parte dessa, mas que também essa peregrinação seriam anos também de dor, de aprendizado diante do Senhor. Porque o próprio Deus o faria passar por situações para que ele caísse em si do que ele já havia feito. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer. Primeiro ele pediu algo muito básico. E roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja que nas suas palavras ele ainda não diz o meu Deus, ele ainda não está falando isso. Ele faz uma proposta para Deus. Senhor, eu estou indo, se tu fores comigo, se tu me sustentar, aqui ele estava dando básico, irmãos. Se tu me sustentar, me dá roupa para vestir, me dá um pão, o pão diário, eu vou te servir. E o Senhor ouviu a sua oração. E o Senhor ouviu esse desafio, né? E o Senhor atendeu, esteve com ele. E Jacó vai e encontra-se com Raquel. E aqui, nesse momento, é que começa todo o processo de Deus para com Jacó. Para com a mudança de Jacó. Para que Jacó entendesse que ninguém nasce segurando no calcanhar de ninguém. Ninguém tem novo nascimento segurando no calcanhar do pastor. Filho não tem novo nascimento segurando no calcanhar da mãe. Marido não tem segurando no calcanhar da esposa, nem a esposa segurando no calcanhar do marido. Irmãos, é individual. Ninguém vai subir pendurado no pé de ninguém. É individual. E aqui começa a história de Jacó. Jacó foi para a terra do Oriente, encontrou-se lá com Raquel, de quem ele se agradou muito, né, que era filha de Labão,
o tio dele, irmão da irmã da mãe dele, e ali ele se agrada dela, e pede para que o pai dela a dê, né, como esposa para ele. Ele tá, só que tu vai ter que trabalhar por 7 anos. E ele trabalha por 7 anos. E no dia que é para ele receber a Raquel como esposa, quem ele recebe? Lia. E ele se vê enganado. Ele se vê contrariado. Ele se vê numa situação, poxa, eu trabalhei e o cara me enganou. Ele já havia enganado outras pessoas antes. Então ele provou profundamente de um sentimento que ele havia feito outros provarem. Porque Deus é ruim? Não, irmãos. Porque muitos de nós precisamos viver para entender e para que haja mudança em nosso coração e na nossa mente. E Jacó teve que ser tratado dessa maneira. E ali, depois de 7 anos, o sogro dele falou, não, mas aqui na minha terra não se dá mais nova no lugar da mais velha. Primeiro a mais velha, que não agradou a Jacó. Então faz o seguinte, fica com a mais velha, trabalha por mais 7 anos, aí é que eu vou te entregar Raquel. E ele trabalhou por mais 7 anos, porque ele amava Raquel. E ele trabalhou ali, trabalhou. Mas o Senhor tinha uma promessa sobre a vida dele. Enquanto que ele pediu o básico para Deus, a vestimenta e o alimento, Deus sobrepujou sobre a vida dele. Porque ele trabalhou e o Senhor o recompensava pelo seu trabalho e pela mudança que Deus já estava vendo ser operado no seu coração. Enquanto que Labão sempre tentava enrolar, sempre tentava fazer de alguma maneira para tirar vantagem em cima dele, Deus vinha e mudava a história. Ele abençoava a Jacó. Porque Deus é assim, irmãos. Quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, quando nós usamos da verdade, quando nós vivemos a verdade, não importa quem quer nos enganar, ele tropeçará nos seus próprios passos. E nenhum mal chegará até nós, porque o Senhor está conosco, porque os seus anjos estão acampados ao nosso redor. Mas existe, sim, esse lado de ser verdadeiro, de ser genuíno, que é isso que agrada o coração de Deus. E aí Jacó enriquece, ele tem muitos bens, e ele volta para a casa de seus pais. E aqui no capítulo 32, havia ainda muitas coisas a serem trabalhadas em Jacó. Durante esse período de trabalho, durante esse período que ele passou todas essas situações com o seu próprio parente mais próximo, Deus já estava trabalhando no coração dele. E ele já estava sendo quebrantado para que mais à frente ele mesmo tomasse um posicionamento diante do Senhor. Mas haviam coisas ainda a serem tratadas, como a situação dele para com o irmão dele. E no capítulo 32, ele fala que Jacó reconcilia-se com Esaú. E ele prepara, né, fala assim, eu vou ler porque é mais prático, entendo. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr merecer a sua presença. Mando comunicá-lo ao meu senhor. Aquele irmãozinho que roubou o direito de primogenitura do outro, hoje se posiciona como servo. Então a gente já vê a história de Jacó começar a mudar. A gente já vê a mudança de Jacó. Ele se coloca como servo do seu irmão. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Aí ele se desesperou. Por que que precisa de tudo isso? Para que precisa de tudo isso? E Jacó foi orar. Foi o primeiro momento. Jacó foi buscar a Deus.
Jacó já queria respostas de Deus. Jacó já sabia que Deus tomava frente nas suas situações. Porque lá no início, quando ele fala, se tu fores comigo, se tu me abençoares, se tu me deres o que comer e o que vestir, ele, durante a sua trajetória, ele provou da fidelidade de Deus em todos os momentos. Então, ali, Deus mostrou o seu senhorio para Jacó. Ele viveu experiências com Deus, onde ele mesmo confirmou que ele podia buscar a Deus, que o Senhor sempre ia estar com ele e sempre ia lhe responder. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com meu servo. Que humildade, Jacó, nesse momento. Ele reconhece a sua insignificância. Ele reconhece que tudo que ele conquistou não veio do braço dele. Que todo aquele trabalho de anos que ele estava fadigado ali, suando para conquistar, não veio dele. Ele reconhece que foi Deus que o abençoou com a sua família, com as suas esposas, com seus filhos, trabalho. Tudo foi resultado da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão e agora sou 2 bandos. Estava enorme a família dele e tudo que ele tinha conquistado. Versículo 12. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E ele clamando ao Senhor em relação ao irmão dele. E ele separou 200 cabras, 200 ovelhas, 20 carneiros, muitas coisas para ir à frente, para apresentar para o irmão dele, mas não precisa de tudo isso, né? Não precisa disso, ele não o faço questão. Por quê? A atitude ali de Jacó era o reconhecimento do mal que ele havia feito. Era uma restituição, além de um pedido de perdão. O pedido de perdão, ele é seguido de restituição. Você rever o mal que você fez. E ali ele estava presenteando o irmão dele para que ele reconhecesse e o perdoasse. E aí chegamos aonde foi lido pela nossa pastora. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Val significa passagem, significa mudança, transição. E Jaboque é um desembarcador, né? Só que ele significa pôr para fora, terminar em. Nesse momento, uma mudança na vida de Jacó estava acontecendo terminantemente. Esse foi o ponto que marcou, foi o lugar, foi o momento que marcou a história dele. Transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Irmãos, foi uma noite toda lutando. E Jacó não era mais jovenzinho. Ele não era um garotinho. Então eu fiquei imaginando, se você for pegar toda a trajetória dele, ele já era um homem de idade. Mas ele passou a noite toda lutando com Deus. Ali, em uma teofania, o Senhor lutando com ele. Porque ele havia se determinado a mudança. Ele queria o perdão de Deus. Ele queria uma nova história. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este, deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Foi a mesma pergunta que o pai dele fez para ele. Quem és tu? Só que naquele momento com o pai, ele pôde mentir. Ele pôde usar máscara. Nós podemos mentir para homens. Nós podemos colocar máscaras. Mas para Deus, irmãos, diante do Senhor, nós somos desnudos. Completamente.
Não tem como para Deus eu sou a Grace. Eu não posso dizer para Deus diante do Senhor, diante da sua santidade, que eu sou Maria. Ele pergunta: como te chamas? E ele teve que responder com a sua própria boca quem ele era. Me chamo Jacó. Eu sou mentiroso. Eu sou trapaceiro. Eu envergonhei meu pai, eu passei por cima dele. Menti para ele. Eu menti para ti. Usando o teu próprio nome ali, naquela mentira com meu pai. Eu sou um fingido. Porque diante de Deus não existem máscaras, irmãos. Não tem como. Você pode fingir quem você é em qualquer lugar do mundo. Mas para Deus, não. Aqui no Salmos 130. Eu coloquei aqui. 139, de 5 a 10. Tu me cercaste por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Podemos tentar fingir, podemos tentar fugir, mas de Deus a gente não escapa. Seus olhos estão em todo lugar, não tem como. Antes que o pensamento chegue na minha cabeça, ele já sabe. Qualquer coisa que esteja no meu coração, a real intenção do meu coração, eu posso disfarçar para quem estiver ao meu lado, mas para Deus eu não disfarço. É tanto que no início, ele já tinha que Jacó ia ficar sobre o irmão mais velho. Ia ter poder sobre o irmão mais velho. Por quê? Porque ele já sabia o que se passava pelo coração deles. Não tem como fugir de Deus. Diante do Senhor não se usa máscaras. E ele fala assim: já não te chamarás Jacó. E a partir daquele momento que ele confessa quem ele é, e que ele está ali, a partir desse momento que ele confessou, dizendo: não vou sair daqui enquanto não me abençoares, eu não vou sair daqui enquanto não me perdoares, eu não vou sair daqui enquanto tu não me deres um novo nome, eu não vou sair daqui enquanto tu não me deres uma nova vida. Jacó tinha decidido isso, de tal forma que foi uma noite toda lutando. E ele fala assim: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens. Ele lutou contra ele mesmo, irmãos, durante todo esse período. Ele lutou contra a sua própria natureza. E lutou com Deus em favor de Deus, da mudança que Deus queria fazer na vida dele. Ele estava ali dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Não importa o que fizemos no passado. Não importa você que nos acompanha pela internet, se você mentiu para o seu pai, se você fez algo ruim para sua mãe, se você fez algo ruim para o seu esposo, para a sua esposa, Deus é poderoso para te perdoar, sendo que se você estiver no seu coração esse desejo por querer ser perdoado, por querer ser uma nova criatura, por querer ser por querer ter uma nova vida, Deus é poderoso para realizar. Não há pecado tão grande que ele não possa perdoar. Mesmo porque para Deus não existe grau de pecado. Pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Errou, está errado, pronto, acabou. Para Deus é assim. E só Ele é poderoso para mudar e é poderoso para perdoar. E ele fala que dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou. Jacó não faz pergunta. Não interessa. Não interessa. Apenas segue em frente. Porque a partir de agora, tu tens um novo nome. Tu tens uma nova história. Tu tens um novo coração. Tu tens um novo pensamento. E ele ali chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus
face a face e a minha vida foi salva. Foi a experiência que ele viveu com Deus. E foi uma experiência muito profunda e muito marcante. Ao ponto de que, como foi colocado, o Senhor teve que tocar na sua coxa, gerar-lhe dor. Ele saiu mancando para que aquele momento ficasse marcado na sua vida. Irmãos, nossos filhos, em algumas situações, eles vão sentir dor. Eles vão ser tocados pelo Senhor em algum momento. E como pais e como mães, nós vamos sentir também a dor. Mas é eles com Deus. Nós não devemos nos meter. Porque a partir daquele momento que o Senhor tocar, Ele mudará o seu nome. Ele escreverá uma nova história. E eles serão grandes diante do Senhor. E a gente vê o resultado. Quando ele se encontra com Esaú, eles se encontram. Ele lá todo desesperado, e Deus já demonstra nesse relato da história de que ele já era uma pessoa mudada. Quando, no capítulo 33, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia e a Raquel, as suas duas servas, pôs servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás. E no versículo 4 ele fala assim, então Esaú correu-lhe, olha, Esaú, que estava tão cheio de ódio, que estava tão magoado, que já havia no seu coração resoluto que ele ia matar o irmão, ele correu ao encontro de Jacó. Por quê? Porque ele não viu ali o antigo Jacó. Ele viu o novo Jacó. E ele correu para abraçar o irmão. Arrojou-se-lhe ao pescoço, o beijou e choraram. Versículo 8. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu Senhor. Que humildade. Já não era aquele Jacó que chegou antes, mentindo, escondido. Não. Olho no olho. Eles se abraçaram. Eles se tocaram. Havia ali um novo homem. E aí virou assim um festival de não, eu quero te entregar, não, eu não quero receber, não, mas eu quero te dar. E aí um querendo abençoar o outro. E a bênção foi grande. E Jacó chega a Siquém. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A partir do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. O nome que o Senhor deu para ele, o Deus dele. A partir dali, era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse é o nosso Deus. Amém.